Hoje o nosso bate-papo vai ser com o advogado André Luiz Junqueira, especializado em direito imobiliário, que vai contar para a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não é isso, André? E os impactos na vida condominial. Obrigada, André, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, Cristiane, o prazer estar aqui de novo com você. Ok, conta aí para a gente. A lei entra agora em vigor, entrou em vigor em setembro, não é isso? Como é que ela vai funcionar e o impacto disso, né, nos milhares de condomínios residenciais e comerciais, né, do Brasil? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é um grande marco na nossa legislação, porque ela faz, às vezes, como se fosse um Código de Defesa do Consumidor, só que para a defesa do titular de dados pessoais, para a defesa das pessoas naturais, como você e eu, que temos dados e não queremos que esses dados estejam na mão de pessoas que a gente não conhece, fazendo uso de forma diferente da que nós doamos esses dados, né? Nós fornecemos esses dados. E realmente é um grande marco, já está gerando uma alteração substancial na rotina das empresas, né? E isso pode sim afetar condomínios, pode afetar muito ou demais, dependendo do posicionamento que nós tivermos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está sendo criada, e, no final das contas, do próprio Poder Judiciário, né? Então, acabei te cortando. Assim, estou cheia de dúvidas. Acredito que eu e todo mundo, né? A grande maioria. Por exemplo, isso financeiramente vai impactar a vida condominial? Ou, de um modo geral, assim, as empresas? Porque como vai ser feito onde os dados vão ficar armazenados? Como vai ser feita a proteção em si? Bom, olha, haverá sim algum impacto financeiro. É muito difícil que você não tenha que alterar alguma rotina, contratar alguém capacitado, fazer algum tipo de investimento para você ficar adequado à lei. Existe ainda discussão, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sim, se o condomínio está ou não enquadrado na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Nós ainda não temos o posicionamento oficial, lógico, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a maior novidade dessa lei. É como se fosse uma agência reguladora que sim, vai fiscalizar essa coleta, esse tratamento de dados, né? A gente não sabe muito bem se o condomínio está enquadrado. Na minha opinião, o condomínio que não faz uso econômico desses dados, ele coleta o dado unicamente para um fim particular, como é o caso de receber um visitante no condomínio residencial, anota o nome dele naquele livro de entrada, de presença na portaria, junto com o porteiro, e que eu não uso aquele dado para nada além de identificar aquela pessoa e saber para onde ela está indo, né? É uma questão de segurança, né, nesse caso, né? Isso. E um fim, assim, totalmente particular. Ninguém usa esse dado, a grande maioria dos condomínios, para montar alguma estratégia de marketing comercial. A grande maioria não. Se for um condomínio até de shopping center, um condomínio de uma galeria comercial, ok. Agora, um condomínio comum, não, mesmo não residencial. Então, a gente tem essa dúvida, porque o artigo 4º, um dos incisos do artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados, ele exclui da aplicação da lei o particular que coleta dados, né, a pessoa natural que coleta dados, para fins não econômicos. O condomínio não é uma pessoa natural, não é. Mas, ao mesmo tempo, não é exatamente uma pessoa jurídica. Ele tem CNPJ, se são tolerados alguns atos dele, até porque ele tem empregados e tudo mais, mas ele não tem personalidade jurídica plena. Então, ele nem tem lucro, né? Assim, ele só rateia despesas, né, no condomínio. Exato. O que ainda foge disso, mesmo sendo condomínio, é a maioria dos shopping centers do Brasil. Sim. E são condomínios, na grande maioria, e esse é diferente, né? Ele tem um mix de lojas, tem um marketing, mas a grande maioria dos condomínios não, até mesmo aqueles não residenciais. As unidades, os proprietários têm intenção de lucro, mas agora o condomínio não. O condomínio
ele só funciona, ele só rateia as despesas para funcionar. Então aí tem dúvida. Só que, e aí sendo objetivo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ratifica que nós, titulares de dados pessoais, essa proteção, essa autonomia de fornecermos ou não nossos dados e protegermos esses nossos dados, é uma garantia fundamental, assim, é um direito fundamental. Ou seja, é muito importante. E aí, dessa forma, não sei se esse preciosismo que eu estou falando de que o condomínio não é um nem o outro, não seja colocado de lado para a proteção do dado. Entendi. E isso faz com que, infelizmente, por mais que eu entenda que eu acho que seja muita obrigação para um condomínio pequeno, para um condomínio residencial, eu tenho recomendado que eles se adaptem, sim, à Lei Geral de Proteção de Dados e estejam preparados para as exigências tanto dos titulares de dados, quanto, eventualmente, do Ministério Público, importante, eventualmente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está sendo criada. Aí eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu sou obrigada a ceder os meus dados a partir da lei vigorando quando eu for entrar num condomínio e realmente o condomínio fizer parte, estiver incluído também, ou não? Sim, mas não por conta da novidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Já existe essa obrigação. No momento que você ingressa no condomínio, você deve se submeter às regras que ali estão vigentes, seja morador, seja condômino, ou até mesmo visitante. O seu dado ali, ele é essencial para se aperfeiçoar essa relação jurídica. Então, o condômino, ele não tem que me autorizar eu coletar um dado ou não. Eu posso ter isso, porque eu tenho que fiscalizar, por exemplo, o dever dele de pagar as cotas, o dever dele de cumprir todas as regras do condomínio, então eu não preciso da anuência dele. O que a Lei Geral de Proteção de Dados traz é que eu, condomínio, tenho que estar atento a justificar o porquê de não ter a anuência de um titular de dados. Já existe essa justificativa, mas isso não está tanto na ponta da língua do gestor condominial, do síndico, daqueles que estão ali. E aí precisa ter esse legítimo interesse. Se isso não ficar claro, naturalmente o titular de dados vai buscar o judiciário, como o artigo 22 da LGPD permite, ratifica, e eu tenho que comprovar esse legítimo interesse. Então, como parte dessa adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados, o condomínio, condomínio como todos os outros, né, que tenham relações, precisam ter esses dados. Mas o condomínio, ele deve já estar preparado com o seu jurídico, com a sua administradora, para fornecer essas informações imediatamente. Eu quero que apague meu dado daí. Não vou apagar. Por quê? Qual que é a sua fundamentação legal? Aí eu apresento. Isso tem que estar pronto, porque essa coleta de dados está passando agora a ser mais fiscalizada com mais vigor. Ou seja, não é só... a gente aqui até usei o termo de chegar na identificação de uma portaria de um condomínio. A coisa vai muito além, né? E essa proteção vem por a parte da administração mesmo do condomínio, dos condomínios maiores, né? De um número de unidades maior, que existe a administração própria do condomínio, mais administradoras que eles utilizam. Esses dados vão ficar concentrados nesse condomínio, lá na administração própria, ou há uma interligação das duas, da administração dentro do condomínio com a de fora? Existe isso, a lei também... Quer dizer, a lei não está mencionando o condomínio, mas tem alguma coisa que faça isso já? Tem. Mesmo que a lei não fale especificamente de condomínio, até porque tem várias pessoas jurídicas e ela rege essa relação, fundações, associações e os mais variados tipos de sociedades empresárias, você tem a figura do controlador e do operador. Então, colocando no nosso mundo condominial, quem que é o controlador? É o síndico. É aquele que toma decisões sobre a coleta de dados. Quem que é o operador? É o porteiro, é a administradora, é aquele que coleta o dado, mas que age sob comando do controlador, né? Claro que o síndico também ele está vinculado às decisões da Assembleia, da Convenção, né? Isso é muito importante que essa regra
o procedimento de proteção de dados, de coleta, tratamento de dados, passe pela Assembleia, para o síndico não assumir isso tudo pessoalmente, né, é muito importante, mas tem essa relação. E aí, independente de onde está o operador, o condomínio ele é solidário com todos esses prestadores de serviços empregados que atuam em nome dele na coleta dos dados, coleta e tratamento dos dados. Ou seja, ele tem que ficar fiscalizando adequadamente o trabalho, naturalmente, né, do porteiro, da administradora, de como que é essa coleta, se não está sendo desviada a finalidade do uso desses dados, e por aí vai. Porque, assim, a gente está chegando ao finalzinho do primeiro bloco, vou chamar um intervalo, mas quero que você volte nesse assunto, assim, como fica essa guarda disso, e se um funcionário, sei lá, vende, tá entendendo? Eu sei que a lei vem justamente para evitar isso, acredito eu, mas pode haver, né, essa coisa dessa venda de dados. Você volta já contando isso pra gente, André. Até já.